Olá, meus amigos, meus irmãos queridos, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso Paz em Casa, falando de identidade restaurada. Esperamos em Deus que você alcance essa identidade restaurada, que você alcance uma paz em casa, paz em casa, paz em casa. Nessa casa, tá bom? Estamos com uma série nova falando sobre identidade restaurada e hoje nós vamos para a nossa quarta lição, graças a Deus. Vamos lá, eu quero ler com vocês Romanos 13, versículo 1. Só um pedacinho desse versículo, ele diz assim: pois não há autoridade que não venha de Deus. Pois não há autoridade que não venha de Deus. O que é autoridade? Direito ou poder de fazer-se obedecer, dar ordens, tomar decisões. Isso é o que quer dizer autoridade. Eu não quero aqui defender uma pessoa autoritária de forma alguma, e não é isso que a Bíblia também ensina. Autoridade é uma coisa e autoritarismo é outra. O autoritarismo é imposição. Autoritarismo é violência, é subjugar o próximo. A autoridade não tem nada a ver com isso, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Deus é a autoridade máxima no mundo inteiro. O seu trono está estabelecido sobre a sua autoridade. Então, a maior autoridade é Deus. Quem ama a Deus obedece e respeita as autoridades constituídas. Se não houvesse alguém com autoridade para devidas áreas, o mundo seria um caos, não é verdade? Já parou para pensar? Se não houvesse o guarda de trânsito, porque ele é a autoridade ali, como é que os carros andariam nas avenidas e nas ruas? Se não houvesse o delegado de polícia, se não houvesse o médico, se não houvesse o professor, se não houvesse o agricultor, todo mundo na sua área específica, aquela pessoa é a autoridade ali. Imagine se não existisse autoridade, o mundo seria um caos, pois todas as pessoas iriam fazer como achasse melhor, cada um iria viver conforme as suas leis, os seus achismos e aquilo que lhe agradasse, sempre beneficiando a si mesmo. Já pensou na bagunça? Meu Deus! Também existem pessoas que abusam da sua autoridade, são impiedosas, fraudulentas, elas são autoridades em alguma área, porém elas abusam. E a pessoa que tem autoridade não é para abusar, mas é para exercer a autoridade de uma forma que beneficie a todos. O que é que a Bíblia está dizendo hoje sobre mim? Eu obedeço e eu respeito. Então eu preciso obedecer e eu preciso respeitar. Quem são essas pessoas que eu preciso obedecer e eu preciso respeitar? Eu preciso obedecer pai e mãe, professores, patrões, pastores, cônjuges, líderes políticos, a moça do posto que aplica a vacina nos meus filhos. Eu preciso obedecer e eu preciso respeitar. Eu não posso ser desrespeitoso com as pessoas. Eu preciso aprender ou eu preciso praticar a obedecer as regras. Eu preciso obedecer as regras. Eu posso discordar de atitudes, achar que eu faria diferente, porém sem me esquecer que a pessoa daquela área, ela que é a autoridade naquele momento. Então eu posso discordar do professor do meu filho, eu posso achar que a forma com que ele trata o meu filho não está sendo adequada para o meu filho, mas eu preciso saber conversar com aquele professor, saber expor as minhas ideias e não agredi-lo,
e não ir contra a autoridade que aquele professor tem. Eu preciso falar com respeito, eu preciso maneirar no tom de voz, controlar a agressividade. Existem os direitos e os deveres que precisam ser respeitados, porque da mesma forma que eu exijo do outro, o outro também exige de mim. É uma via de mão dupla, não é? Eu preciso tomar cuidado com a rebelião, que é o ato de se rebelar contra a autoridade. É a rebeldia contra a autoridade. É aquela pessoa que quando ela se depara com alguém, um cargo de autoridade, ela vai contra, ela rejeita, ela não aceita e ela vai para cima. Isso se chama rebeldia. A rebeldia ela pode ser manifesta através de uma agressão verbal, de uma agressão física, xingamentos, respostas duras, respostas mal criadas, abusivas, chacota, desprezo, ignorar a pessoa, enfim, tratar o outro muito mal. Isso é uma forma de rebeldia. A rebeldia faz a pessoa se sentir injustiçada, faz a pessoa se sentir melhor do que o outro. A pessoa não aceita obedecer. É uma pessoa que sempre está lutando contra aquela autoridade. E pelo que nós lemos lá em Romanos, a autoridade foi constituída por Deus. Existem a rebeldia ativa e a rebeldia passiva. A rebeldia ativa, ela agride verbalmente, grosseira ao falar, fala mal pelas costas, é contra tudo, não aceita, se impõe de uma forma autoritária. Rebeldia passiva, ela não se rebela diretamente, mas participa de uma maneira bem discreta desses grupos que são contra. Pensa igual os ativos, porém é bem discreta no seu agir. Não fala mal de nenhuma autoridade, mas concorda com tudo que o outro está falando. Ela ouve e concorda com o que o outro está falando mal de uma autoridade, né? E essa pessoa passiva, ela gosta também que os outros falem mal. Ela compactua com os rebeldes, ela gosta de estar nesse meio, ela gosta de ouvir, ela gosta de opinar. Fala, eu também concordo com você. Aquela pessoa ali, assim. Então ela é um rebelde passivo. Meus queridos, a rebeldia traz consequências terríveis para a vida do homem. Ela traz consequências assim, que às vezes não tem nem conserto. O estrago é tão grande. Você não é obrigado a viver sofrendo debaixo de autoritarismo de um tirano. Procure ajuda, procure conselhos. Você não tem que viver debaixo do chicote, você não tem que viver debaixo de uma opressão. Você pode sair disso, mas faça com sabedoria e discernimento em Deus. Se você hoje, mas antes de você sair debaixo desse autoritarismo, procure ajuda, procure conselho, conte, converse, peça ajuda para as pessoas. Agora, se hoje você percebeu que na sua vida existe vestígios de rebeldia, você precisa mudar, é hora de mudar. Mas como? Como que eu vou mudar? Mas isso aconteceu lá atrás. Isso já passou, já sou uma pessoa melhor. Mas você também tem que se lembrar daquilo que você cometeu lá atrás, daquilo que você falou, que você participou de conversas e trazer à luz, falar, expor, como foi dito na aula passada. Então, como é que você deve fazer? Você precisa procurar alguém de sua confiança, abrir o seu coração, né? E falar, olha, eu fui rebelde com a minha mãe, eu fui rebelde com o meu pai, eu fui rebelde com uma tia minha, eu fui muito rebelde com o médico, com o professor, eu fui rebelde com pastores,
Eu fui rebelde com meu esposo, com a minha esposa. Eu não aceitei a autoridade da diretora da minha escola. Eu não aceitei a autoridade de um guarda de trânsito. Eu não aceitei a autoridade de um governador, de um político, de um presidente. Eu só falei mal, eu só critiquei. Você precisa confessar. Você precisa se arrepender. Você precisa falar para alguém, né? Conte para alguém de sua confiança, alguém que você confia, alguém que você gosta muito, né? Então, é hora de mudar, é hora de mudar. Nós não podemos viver na rebeldia, nós não podemos viver em rebeldia. Tá entendendo? Não podemos, porque a palavra de Deus nos aconselha. A palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. O que aquela pessoa faz com a autoridade que Deus deu para ela, ela vai responder diante de Deus. Então não adianta nós querermos condenar, crucificar, ir lá arrebentar a pessoa. Vamos guardar o nosso coração. Vamos nós termos paz em casa. Vamos nós arrancar toda a rebeldia que há dentro de nós, essa indignação, essa rebeldia, essa violência. Ah, meu pai é um alcoólatra, eu tenho vontade de quebrar meu pai, bater no meu pai, jogar meu pai para fora. Calma, ele é autoridade, ele é o seu pai. Se a vida que ele leva hoje é uma vida que não condiz a um pai, que o pai tem que trazer proteção, tem que trazer amor para a família, ele não está cumprindo com o seu papel, alguma coisa aconteceu, então perdoe. Não se torna o agressor da vida dele, mas perdoe. Está entendendo o que é rebeldia? É se rebelar contra as autoridades. O governo que tem aí não é o que você gostaria, não é o que você escolheu. Calma. Não fique maledicendo, não fique blasfemando contra ele, amaldiçoando. Ele vai prestar contas com Deus, porque afinal de contas toda autoridade é constituída por Deus. Não faça o papel de rebelde. Obedeça às leis, obedeça à palavra de Deus, obedeça aos seus pais, obedeça aos seus pastores, obedeça a Bíblia. Aquilo que você quer achar que é abuso, aquilo que você achar que está passando dos limites, vai procurar conselho, vai buscar, vai aprender na palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Eu quero terminar com vocês com esse versículo que diz assim, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, meus queridos, pratique o perdão. Vai lá, converse com alguém, fala, olha, eu fui rebelde em tal época, eu me rebelei contra alguém e eu quero pedir perdão. Eu quero confessar, eu quero pedir perdão, eu quero perdoar aquela pessoa. E ore por mim para que eu possa receber o perdão de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo que se o meu povo orar, se arrepender e se humilhar, ele vai ouvir do céu, vai perdoar e vai sarar a sua vida. Tá bom, meus queridos? É tempo de mudança. É tempo de ter uma identidade restaurada. É tempo de ter paz em casa. É tempo de ter paz em casa. É tempo de ter paz em casa. É tempo de ter paz. É isso que Deus quer para nós, termos paz. E é isso o que eu tinha para estar falando com vocês nessa noite. Muito obrigado por nos assistir. Que Deus os abençoe. Quero mandar um grande beijo para a nossa igreja, para os nossos pastores da Igreja Paz Church do Paraisópolis, para a nossa célula, para os nossos amigos de perto, os nossos amigos de longe. E pedir que vocês compartilhem os nossos vídeos, deixem seu like. E quinta-feira que vem às 20 horas estaremos aqui novamente, falando sobre identidade restaurada no Paz em Casa. Tá bom? Que
Que Deus os abençoe, uma boa noite e fiquem com Deus. Até a próxima semana.